Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa investigação que é quase um trabalho de detetive histórico, uma verdadeira análise forense de um dos textos mais debatidos e, francamente, mais importantes de toda a antiguidade. A gente está falando de um trechinho de texto, coisa de 90 palavras, escrito lá no finalzinho do primeiro século por um historiador judeu. E esse pequeno parágrafo se tornou, ao mesmo tempo, uma das bases mais sólidas para a gente falar do Jesus histórico e um dos maiores quebra-cabeças que existem. Eu tô falando, claro, do famoso Testimonium Flavianum, de Flávio Joséfo. O nosso objetivo aqui é simples, mas bem desafiador. Vamos tentar desvendar o que Joséfo realmente escreveu sobre Jesus de Nazaré, separando o que é original das camadas de edições posteriores para entender o valor gigantesco do que sobrou. Então, vamos direto ao ponto, né? O texto que está no centro de toda essa confusão. Essa aqui é a versão mais comum do Testemunho Flaviano, a que chegou até nós pela maioria dos manuscritos que sobreviveram à Idade Média. E olha, lendo assim de primeira, as palavras são de cair o queixo. Pensem bem. Joséfo, um general judeu, um fariseu, escrevendo para uma elite romana, de repente parece que ele está fazendo uma confissão de fé cristã daquelas bem completas. Ele chama Jesus de homem sábio, mas logo emenda com uma frase que parece colocar Jesus num patamar divino, se é que se pode chamá-lo de homem. Fala dos seus feitos incríveis, que soa exatamente como milagres, e aí vem as duas declarações mais bombásticas. A afirmação direta, ele era o Cristo, e o relato da ressurreição no terceiro dia, como se fosse um fato histórico comprovado, alinhado com as profecias. Sinceramente, para um historiador judeu que nunca se converteu, que viveu e morreu como judeu, essa passagem soa impossível. É quase como achar um documento do Partido Nazista elogiando a comunidade judaica. Simplesmente não bate com o perfil do autor. E é exatamente essa estranheza, essa dissonância, que deu início a séculos e séculos de um debate acadêmico super acalorado. E aí que o bicho pega, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Essa desconfiança toda sobre a autenticidade do texto não é coisa de agora, não. Não é invenção de pesquisador moderno. Lá no século III, uns 150 anos depois da morte de Joséfo, um dos maiores intelectuais do cristianismo primitivo, Orígenes de Alexandria, um cara que conhecia a obra de Joséfo de cabo a rabo, fez uma anotação que muda o jogo. Ele afirma com todas as letras que Joséfo não acreditava que Jesus era o Messias, o Cristo. Orígenes até lamenta isso. Agora pensem comigo, como é que Orígenes poderia dizer uma coisa dessa se o livro de Joséfo que ele tinha em mãos dizia claramente ele era o Cristo? A única conclusão lógica, quase impossível de escapar, é que a cópia de antiguidades judaicas que Orígenes estava lendo, lá no Egito por volta do ano 248, era diferente da nossa. E esse é o nosso ponto de partida. É o fio da meada que, se a gente puxar com cuidado, pode desvendar o mistério todo. Para a gente conseguir desvendar esse enigma, nossa investigação vai seguir um roteiro bem lógico em 6 etapas. Primeiro, a gente vai entender melhor o que é e qual a importância desse testemunho flaviano. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo, vendo como esse texto foi lido, copiado e citado ao longo da história. Na terceira parte, a gente entra na análise forense mesmo, caçando o DNA linguístico de Joséfo no texto. A quarta etapa vai ser analisar o contexto, onde essa passagem foi inserida. Na quinta, vamos investigar as fontes, os informantes de Joséfo. E por fim, a gente junta todas as pistas para tentar reconstruir o texto original e dar o nosso veredito sobre o que ele realmente significa para a história. Bom, vamos começar então pelo coração do problema. O testemunho flaviano, ou TF, como o pessoal da área chama, não é só uma curiosidadezinha histórica. A importância dele é gigantesca. Escrito por volta de 93 d.C., dentro daquela obra monumental que são as Antiguidades Judaicas, ele é simplesmente a referência mais antiga e detalhada sobre Jesus de Nazaré fora dos textos cristãos. Se ele for autêntico, mesmo que só em parte, ele confirma de forma independente a existência de Jesus, sua crucificação sob Pôncio Pilatos e a sobrevivência do movimento cristão ainda no primeiro século. E tudo isso vindo de uma fonte externa, de alguém que não tinha nenhum compromisso com a fé cristã. O conflito é gritante e ele define todo o campo de batalha do nosso debate. De um lado, a gente tem o texto como ele aparece na imensa maioria dos manuscritos gregos que sobreviveram. Só que tem um detalhe crucial aí. Os mais antigos desses manuscritos são lá do século XI para frente. Ou seja, existe um túnel do tempo de quase 1000 anos que separa o que Joséfo escreveu das cópias que a gente tem. Do outro lado, a gente tem o depoimento de Orígenes, escrevendo no século III, quase 800 anos antes dos nossos manuscritos mais antigos. Ele leu Joséfo e disse: esse autor não acreditava na messianidade de Jesus. Essa diferença gigantesca aponta para a hipótese mais provável,
que hoje é praticamente um consenso entre os especialistas. Em algum ponto, nesse longo túnel da transmissão dos textos, um escriba cristão, talvez com a melhor das intenções, achou que devia corrigir ou melhorar o texto de Joséfo. Ele inseriu as frases que transformavam o relato num testemunho explícito da fé. E a nossa tarefa como detetives textuais é descobrir o tamanho dessa alteração. Foi uma falsificação completa do zero? Ou foram só alguns retoques, umas edições cirúrgicas? Agora vamos para a segunda parte da nossa investigação. Aqui a gente vai fazer o papel de rastreador, seguindo as migalhas de pão deixadas pelos manuscritos e pelas citações do texto ao longo de mais de um milênio. A crítica textual, que é a ciência que estuda a história dos textos, a forma como um autor é lido, citado ou até mesmo ignorado por quem veio depois, diz muito sobre como era o texto original. Pensem só. Se a versão que temos hoje, que é tão abertamente cristã, fosse a original, a gente esperaria que os primeiros padres da igreja estivessem celebrando isso aos quatro ventos, usando como prova definitiva vinda de um inimigo. Mas como a gente vai ver, o que a gente encontra é, na maior parte do tempo, um silêncio bem suspeito. O primeiro autor que a gente conhece que cita o testemunho flaviano na íntegra é Eusébio de Cesareia, lá no comecinho do século IV. Ele é conhecido como o pai da história da igreja. Mas o jeito que ele usa o texto é, no mínimo, curioso. Ele não chega agitando o texto como prova da divindade de Cristo, não. Ele usa de uma forma bem mais mundana. Por exemplo, para corrigir a data de um outro documento que era anticristão. Outros autores gregos dos séculos seguintes, quando mencionam a passagem, parecem estranhamente sem interesse pelas partes mais espetaculares. Eles usam o texto para confirmar que Jesus existiu numa certa época, que ele tinha discípulos, mas passam batido pelas alegações que hoje parecem tão bombásticas como a ressurreição. Jerônimo, que traduziu a obra para o latim, nos dá uma pista importante que a gente já vai ver. Mas o verdadeiro tesouro, a pista de ouro, vem do Oriente. Escritores que usavam o sírio e o árabe, como Miguel Sírio e Agápio, que herdaram uma tradição de manuscritos de centros intelectuais importantíssimos como Antioquia e Edessa, eles preservaram uma versão do texto com uma diferença sutil, mas que muda absolutamente tudo. Agora prestem muita atenção, porque aqui está a pista mais forte que a história da transmissão do texto nos oferece. A imensa maioria dos manuscritos gregos afirma de forma categórica: ele era o Cristo. Em grego, ho Christos utos en. É uma declaração de fato, uma afirmação sobre a natureza de Jesus. Só que quando a gente olha para testemunhas mais antigas e que vêm de outras linhagens de cópias, o cenário muda completamente. A versão em latim de Jerônimo, lá do século IV, diz Christus credebatur esse, que se traduz exatamente como acreditava-se que ele era o Cristo. E, de forma totalmente independente, séculos depois, Miguel o Sírio, escrevendo em siríaco, usa a expressão mistabrá itaú, que significa pensava-se que ele era o Cristo. Olha que incrível! A gente tem duas tradições de textos antigas, geograficamente distantes uma da outra, uma latina no Ocidente, outra siríaca no Oriente, que concordam num ponto fundamental. Joséfo não afirmou que Jesus era o Cristo, mas relatou que outras pessoas acreditavam nisso. A diferença é gigantesca. Transforma uma confissão de fé num relato de historiador, numa observação sobre um grupo. Isso é uma evidência muito forte de que a versão original era mais cautelosa e que a afirmação direta foi uma melhorada piedosa de um copista lá na frente. Vamos agora para a nossa terceira etapa, que é talvez a mais técnica, mas para mim é a mais reveladora de todas. A gente vai tratar o testemunho flaviano como se ele fosse um corpo numa cena de crime, e a gente vai fazer uma autópsia linguística nele. Todo escritor tem um estilo único, um jeito de escrever que os linguistas chamam de idioleto. É como se fosse uma impressão digital de palavras. Ele usa certas expressões, prefere certas construções gramaticais e evita outras. A pergunta que a gente vai fazer é: o vocabulário e o estilo do testemunho flaviano batem com a impressão digital de Joséfo, que a gente conhece dos milhões de palavras que ele escreveu? Ou será que parece mais com o estilo de um escritor cristão do século II ou III? Esse slide aqui é brilhante, porque ele mostra como palavras que parecem super positivas para a gente hoje, na verdade tinham uma ambiguidade tremenda no estilo de Joséfo. Vamos ver alguns exemplos. Homem sábio, sophos ener. Os primeiros cristãos quase nunca usavam esse termo para Jesus, porque para eles isso soava como filósofo pagão. Já o Joséfo usa essa expressão para descrever figuras complexas, às vezes moralmente duvidosas. A frase, se é que se pode chamá-lo de homem, soa hoje como um elogio à divindade de Jesus. Mas Joséfo usa essa mesmíssima construção gramatical em outros lugares para expressar dúvida ou até uma certa ironia. Agora a expressão-chave, feitos incríveis, paradoxonergon. A palavra grega paradoxa pode sim significar milagres, mas Joséfo
Joséfo usa ela o tempo todo para descrever truques de mágica, feitiçaria. O verbo atraiu para si, epegageto, pode ser atrair seguidores, mas Joséfo também usa com o sentido de seduzir, enganar, levar para a rebelião. Por fim, a tribo, philon, é um termo que alguém de fora usa para descrever um clã, às vezes até com um tom meio pejorativo. O que essa análise toda mostra? Que a linguagem do texto, que de primeira parece uma inserção cristã, na verdade é puro suco de Joséfo na sua ambiguidade calculada. E aí a gente chega na frase sobre a ressurreição. Ele apareceu-lhes vivo. A palavra grega aqui é ephenei, que vem do verbo phaino. Pensem no nosso verbo parecer em português. Ele tem dois sentidos, né? Pode ser algo que se manifesta de verdade, o solo apareceu no horizonte, ou algo que dá uma impressão subjetiva. Ele pareceu triste para mim. O verbo grego phaino tem exatamente essa mesma dupla possibilidade. E quando a gente vai caçar como Joséfo usa essa palavra no resto da sua obra, a gente vê que ele adora usar ela para indicar uma aparência subjetiva, algo que parece ser de um jeito para alguém, mas que não é necessariamente a realidade objetiva. Então é totalmente plausível e combina perfeitamente com o estilo de Joséfo que a frase não signifique ele de fato apareceu vivo, mas sim deu a impressão a eles de que estava vivo. De novo, não é uma confissão de fé de Joséfo, mas um relato sobre a crença dos seguidores de Jesus. A análise forense mostra que, tirando as frases mais escancaradamente cristãs, o corpo do texto é escrito num grego que é super ambíguo, mas que bate perfeitamente com o idioleto, com a impressão digital linguística de Joséfo. Vamos agora para a quarta etapa da nossa análise. Sabe aquela história de que, em mercado imobiliário, o que importa é localização, localização, localização? Pois é, em historiografia, a gente pode dizer que o que importa é contexto, contexto, contexto. Não adianta só analisar o que foi dito, a gente precisa ver onde foi dito. Joséfo não jogou essa passagem sobre Jesus de qualquer jeito na sua obra gigantesca. O lugar onde ele a colocou foi uma escolha deliberada e, como a gente vai ver, nos dá uma pista fundamental sobre a intenção dele e como ele via o movimento de Jesus. O testemunho flaviano está literalmente espremido. É o recheio de um sanduíche de calamidades e desordem pública que aconteceram durante o governo de Pôncio Pilatos. Vejam só a sequência. Antes de falar de Jesus, Joséfo conta de um tumulto violentíssimo que rolou quando Pilatos usou dinheiro do templo para construir um aqueduto, e isso acabou em massacre. Logo depois, ele descreve outro protesto que também terminou com soldados romanos disfarçados matando manifestantes. Aí, bem no meio, vem a passagem sobre Jesus. E o que vem depois? Um escândalo sexual nojento envolvendo os sacerdotes do templo da deusa Ísis, lá em Roma, e a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Tibério por causa de uma fraude. A estrutura é clara: tumulto, massacre, Jesus, escândalo, expulsão. Jesus e seu movimento são apresentados como mais um dos problemas, mais uma das perturbações que marcaram aquele período super conturbado. E esse enquadramento narrativo não é por acaso, não. Ele se encaixa como uma lusa na forma como outras fontes judaicas, bem posteriores como o Talmud e o Toledot Yeshu, retratavam Jesus. Nessas tradições, Jesus não é visto como uma figura teológica, mas sim como um agitador social, alguém que incitou e desviou Israel, que causou problemas para a comunidade judaica debaixo do domínio romano. Ao colocar a história de Jesus no meio de relatos de motins e escândalos, Joséfo está de forma bem sutil categorizando Jesus. Ele está usando a própria estrutura da narrativa para fazer um comentário implícito. É como se ele dissesse: o movimento que esse tal de Jesus começou foi mais um dos muitos focos de instabilidade que atormentaram a Judéia. Essa é a visão de um aristocrata, de um historiador preocupado com a ordem pública, e não a de um teólogo. Entramos agora na quinta e penúltima fase da nossa investigação. A gente já viu que o texto original de Joséfo era provavelmente neutro e que o posicionamento dele era ambíguo, talvez até negativo. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde Joséfo tirou essas informações? Ele estava só repetindo fofoca, boatos que ouviu por aí, ou ele tinha acesso a fontes de primeira mão? A resposta para essa pergunta pode levar o valor do testemunho dele a um nível estratosférico. E como a gente vai ver, o próprio Joséfo deixa uma pista bem clara de que as fontes dele eram as melhores possíveis. O pulo do gato está na frase em que Joséfo diz que Jesus foi acusado pelos primeiros homens entre nós. Em grego, ton proton andron par hemin. A expressão-chave aqui é par hemin, entre nós. Uma análise completa da obra de Joséfo mostra que ele usa essa expressão 51 vezes, e com uma consistência impressionante. Ele usa essa expressão para falar de costumes que ele mesmo pratica, de eventos que ele viu com os próprios olhos, ou isso é o mais importante, de pessoas que ele conhecia pessoalmente. Ele reserva essa expressão para o seu círculo mais próximo, para a elite de Jerusalém da qual ele fazia parte. Então, ao dizer que os acusadores de Jesus estavam entre nós, Joséfo está fazendo uma afirmação bombástica. Ele está dizendo que conhecia pessoalmente alguns dos homens do círculo do poder que participou da condenação de Jesus. Isso não é da boca para fora. Esse slide mostra o quão absurdamente bem conectado Joséfo era.
Ele não era um historiador de biblioteca, trancado numa sala. Ele era um participante ativo da política. Ele estava no olho do furacão. Vamos dar uma olhada nessa rede de contatos. Primeiro, a dinastia Herodiana. Joséfo era amigo pessoal do rei Agripa II, cujo tio-avô, Herodes Antipas, foi quem interrogou Jesus. Segundo, a elite dos sacerdotes. Durante a guerra contra Roma, Joséfo foi general e serviu sob o comando direto do sumo sacerdote Anás II. O pai desse Anás II era Anás I, e o cunhado dele era Caifás, exatamente os dois sumos sacerdotes que os evangelhos apontam como os principais arquitetos do julgamento de Jesus. Terceiro, o Sinédrio. Joséfo conhecia e era um rival político de Simão ben Gamaliel, o chefão do Sinédrio lá pelos anos 60. O pai do Simão era Gamaliel, aquele famoso mestre da lei mencionado nos Atos dos Apóstolos. O que tudo isso significa? Significa que Joséfo conviveu com os filhos, sobrinhos e sucessores diretos das pessoas que tomaram a decisão de entregar Jesus para Pilatos. Ele tinha acesso direto às memórias da aristocracia de Jerusalém. Pois bem, chegamos à etapa final da nossa investigação. A gente juntou as pistas da transmissão do texto, da análise linguística, do contexto da narrativa e das fontes do Joséfo. Agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça, tentar reconstruir o que Joséfo muito provavelmente escreveu e, finalmente, entender o que isso significa para a história. Este slide apresenta 3 leituras possíveis do testemunho. No centro, a gente tem a versão neutra, que é a mais provável e a que reflete o consenso da maioria dos pesquisadores hoje. Ela pega de volta aquela leitura das tradições siríaca e latina, acreditava-se que ele era o Cristo, e interpreta as palavras ambíguas de Joséfo de forma neutra. À esquerda, a gente tem uma leitura negativa, que também é possível se a gente interpretar todas as ambiguidades de Joséfo da forma mais cética, parádoxa como feitos de magia, epegágito como desviou, e à direita a versão padrão, que a gente já viu que foi claramente turbinada por um escriba cristão. O ponto fundamental aqui é que o texto original de Joséfo foi, muito provavelmente, projetado para ser ambíguo, para flutuar ali entre o neutro e o sutilmente negativo. A gente pode apontar com um grau bem alto de certeza as 2 alterações mais importantes que o texto sofreu. A primeira foi a remoção da palavrinha grega ptis, que significa um certo. Os manuscritos mais antigos de Eusébio e as versões em siríaco dizem um certo Jesus. Pode parecer um detalhe besta, mas um certo é uma forma de expressar distanciamento, quase como a gente falando um tal de Jesus. Tirar essa palavra deixa o tom mais respeitoso. A segunda e mais importante alteração, como a gente já viu, foi mudar a frase de acreditava-se que ele era o Cristo para a afirmação categórica ele era o Cristo. Com essas 2 pequenas edições, um relato distanciado de historiador foi transformado num endosso teológico. E aqui está, então, o nosso veredito. O testemunho flaviano não é nem uma fraude completa, nem uma confissão cristã autêntica. O núcleo do texto é de Joséfo, mas ele foi, digamos, melhorado por copistas cristãos ao longo do caminho. O texto original de Joséfo era um relato de um observador de fora, neutro, talvez com uma pitada de ceticismo, o que combina com a visão da elite judaica da época, mas, e isso é o mais importante, era um relato feito por alguém com acesso a informações de primeiríssima qualidade, vinda de dentro do círculo do poder de Jerusalém. Mesmo na sua forma original, neutra, o testemunho de Joséfo tem um valor histórico incalculável. Ele confirma, vindo de uma fonte não cristã, os pilares do que a gente sabe sobre o Jesus da história. Ele confirma que Jesus existiu, que ele era um mestre e fazia coisas impressionantes, que ele atraiu uma multidão de seguidores, que foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, mas por pressão da liderança judaica, e o mais incrível de tudo, que logo depois da sua morte, seus seguidores estavam absolutamente convencidos de que ele tinha aparecido vivo para eles. São os fatos básicos da pregação cristã primitiva, confirmados por um cara de fora. Mas o que torna o testemunho de Joséfo ainda mais fascinante e provavelmente mais autêntico são justamente os pontos em que ele diverge dos evangelhos. Um falsificador cristão jamais cometeria esses erros. Primeiro, a cronologia. Joséfo fala de Jesus antes de falar de João Batista, o que contradiz a ordem de todos os 4 evangelhos. Segundo, ele menciona que Jesus atraiu muitos gregos, o que não é uma ênfase dos evangelhos para o ministério de Jesus na Galileia. Terceiro, ele diz que o amor dos seguidores não acabou depois da crucificação, ignorando completamente a história central dos evangelhos de que todos eles fugiram, abandonaram o barco. Essas tensões são quase uma prova de que Joséfo não estava copiando os evangelhos. Ele estava usando outras fontes, tradições independentes, muito provavelmente as que circulavam na elite judaica. E assim a gente encerra nossa investigação com uma pergunta, uma provocação para a gente continuar pensando. Depois de tirar as camadas de edições e melhoras, não sobra uma confissão de fé, mas sobra algo talvez até mais valioso,
o retrato de Jesus pintado por um contemporâneo cético e muito bem relacionado. Ele viu Jesus como uma figura ambígua, um homem sábio que fazia feitos incríveis, um líder que atraiu ou desviou multidões, causando uma perturbação que terminou em execução. E mesmo assim, um líder cujo movimento, baseado na crença inabalável da sua ressurreição, se recusou a desaparecer. O testemunho de Joséfo, em sua forma original, nos força a encarar o quão perturbadora, disruptiva e polarizadora a figura histórica de Jesus deve ter sido desde o primeiro momento.